Oi, boa noite, pessoal. Oi. Melhorou o eco aqui? Eu vim até para um lugar mais silencioso. Dá para ouvir? Dá. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Diane. Eu tenho 39 anos, sou publicitária, sou mãe de 2 filhos, sou mãe solo, na verdade, sou divorciada. E eu entrei aqui, né, também pelo convite do Max, acho que todo mundo, né? Até no comecinho me sentia assim, ai meu Deus, eu vou escrever o quê, né? Todo mundo deve ser tão bom, todo mundo, né? Já está no grupo há um tempo, só que é como até a Sofia falou, o grupo incentiva, né? Então, de toda forma, acabei colocando ali as minhas poesias e foi muito legal, porque eu até vou contar um pouquinho da minha história lá atrás. Eu vim de família de violeiros, né? Então, eram compositores de moda de viola, sanfona, e eu via, assim, meus tios, meu pai, todo mundo sempre dava uma nota ali, já saía uma música nova, uma composição, e eu achava aquilo muito legal. Mas jamais achei que eu conseguiria, na época, fazer alguma poesia. E eu sempre fui muito apaixonada por livros, desde eu nem era alfabetizada ainda. Eu me lembro que a minha mãe tinha uma estante com alguns livros, e eu pegava os livros para brincar, fingindo que eu estava lendo. E eu tentava ler, não conseguia, e aí as empregadas ficavam em casa, falavam, me ensina a ler. Então, elas me ensinavam, às vezes, uma vogal ou outra, e eu me lembro que eu fui para a pré-escola já aprendendo a ler alguma coisa, né? Foi bem legal, porque eu acabei lendo antes. E eu tinha sempre, assim, de pedir livro de presente. Então, a melhor hora para mim era a hora da biblioteca da escola. Então, essa paixão de livro sempre foi, assim, de sempre, antes mesmo da alfabetização. Porém, essa coisa da poesia veio junto, bem junto da alfabetização ali. Porque quando eu comecei a aprender a ler, eu já queria combinar palavras. Então, assim, gato combina com mato, sabe? Desde muito novinha. E eu me lembro que quando eu me alfabetizei mesmo, que acho que eu já estava lá na 4ª série, 5ª série, mais ou menos, aí eu comecei a montar poesias, assim, sozinha. E aí eu mostrava para o meu pai, porque meu pai, assim, para mim era aquele que era um admirador, né? Então, era aquele que me incentivava em tudo, me incentivava a desenhar, me incentivava a escrever. E eu me lembro uma vez que teve um concurso na escola de poesia. E aí, o tema era livre. Porém, tinha uma situação na escola que me incomodava muito. Por quê? Porque na escola onde eu estudava, tinha um bosque, tinha um lado assim que tinha um bosque bem bonito com muitas árvores. E eu achava lindo aquelas folhas, eu achava lindo quando na primavera tinha flores que caía, que era um ipê, né? E tinha algumas que não eram ipê. Só que no outono, o que que acontece? Elas caem e fica aquelas folhas que para mim é lindo. E eu vi as tias da escola, as tias da limpeza da escola, sempre achando ruim de ter que estar varrendo, varrendo, varrendo. E eu vi elas achando ruim, essas folhas que caem, essas folhas que caem, e aquilo me incomodava desde criança. Então, eu me lembro que quando teve esse concurso de poesia, eu me lembro que chamava as folhas de outono. E eu escrevi exatamente sobre esse processo do outono, o processo das folhas, a beleza de uma folha seca. Eu gostaria até de ter essa poesia hoje, mas eu não tenho. Porém, eu me lembro que foi o primeiro concurso que eu ganhei. Então, eu ganhei aquele concurso, eu me lembro que eu fiquei tão feliz, porque o prêmio era aquela agendinha digital, sabe? Agenda eletrônica. Então, eu vim toda feliz que eu ganhei, que mostrei para o meu pai, e meu pai falava assim, nossa, você vai ser que nem a Roberta Miranda, porque ele adorava a Roberta Miranda, né? E como ela cantava sertanejo, ela também fazia composições, então ele tinha uma admiração por eu escrever. E aí acabava que me dava incentivo para eu escrever outras coisas. Então foi assim o meu processo. Assim, aí quando você ganha o primeiro concurso lá atrás, aí isso incentiva, né? E aí eu fui escrevendo, sempre escrevendo outras coisas. Aí depois teve um outro concurso que já não era de poesia, era concurso de redação. E eu me lembro que esse concurso foi sobre amamentação. Eu tinha 14 anos. O que eu sabia de amamentação? Nada. Porém, eu não sei porquê, na época, não sei se era alguma campanha, não sei. Eles colocaram esse tema e eu me lembro que eu
também esse concurso. Então, assim, foi assim, os 2 concursos que eu ganhei lá atrás, e eu fiquei assim, bem, foi o que incentivava. Então, eu sempre fui muito de escrever. Porém, quando eu tinha 16 anos, meu pai faleceu. E eu acho que aquilo, o fato de eu não ter mais ele para mostrar minha escrita, minhas poesias, acabou que fez eu perder um pouco da inspiração para essas coisas, né? Só que, como eu sempre enxerguei o mundo assim com muita profundidade, às vezes, os meus processos assim de reclusão, eu escrevia, só que eu já não deixava mais ninguém ver. Então, era sempre escritas num caderno, e eu morria de medo de alguém ver, minha mãe ver, meu irmão, porque são bem diferentes, né? A família do meu pai e a família da minha mãe. Então, a família da minha mãe, assim que o meu irmão puxou um pouco, acham que escrita, escrita é coisa de gente fresca, ai, é frescura, coisa de quem não tem o que fazer. O contrário do meu pai, que me incentivava. Então, eu escrevia escondido, praticamente, uma coisa só minha, para mim, que ficou por anos, né? Inclusive, Karen, você falou metade do que eu ia falar, tá? Não tem graça nenhuma. Porque, assim, eu ia falar bem sobre isso, que é uma inspiração que vem na gente, a escrita, que a gente não... Na verdade, às vezes eu nem lembro o que eu escrevi, como ficou muito tempo essas coisas lá gravadas do que eu tinha escrito, gravadas não, né? Guardadas. Eu falava, gente, mas eu escrevi isso? Nossa, o que eu estava pensando quando eu escrevi isso? E fazia todo sentido de coisas que eu, naquele momento que li, não lembrava mais. Então, realmente, assim, é uma inspiração que vem, uma voz que sopra. Eu até tenho uma poesia sobre isso que eu já vou recitar, mas principalmente quando eu estou num momento sozinha, um exemplo, eu estou dirigindo, aí vem coisas na minha cabeça, às vezes eu paro e eu escrevo no bloco de notas do celular, que eu já sou diferente, eu já não sou muito do papel. Eu já gosto de escrever. Então, meu bloco de notas de celular tem um monte, tem mais de 50 trechos de pequenas coisinhas que eu escrevo e que depois eu vou montando. É como se fosse um esqueleto. Eu coloco ali uma ideia, aí depois eu vou acrescentando a ideia, e às vezes vem coisas, conhecimentos, e aí sim, às vezes vem rima sem querer, às vezes eu tento arrumar, ajustar, e eu percebi que eu acabo aprendendo muito escrevendo. Parece que é uma coisa, você começa a escrever um tema que você acha que você sabe, só que para você acrescentar, você tem que ler alguma coisa, acrescentar, estudar mais um pouco. Então, é um processo tão interessante, independente se é poesia, se é um texto, se é um pensamento, que você acaba aprendendo muito mais. E você acaba se enchendo tanto daquilo que, às vezes, se você, um exemplo, está deprimida, eu sei que a gente não gosta de ficar escrevendo sobre tristeza, mas, às vezes, é como se fosse o seu próprio consolo. Às vezes, a sua tristeza na poesia se torna um consolo. Eu, muitas vezes, quando eu estou num momento de reclusão, que eu começo a escrever sobre aquilo, parece que eu não tinha uma saída, encontrei a saída ali. Então, eu saí dali já com o problema resolvido, praticamente. Então, é bem como se fosse Deus, um anjo, alguma coisa que sopra no nosso ouvido, e é importante isso que a Karen falou, de a gente não esconder. Porque se a gente teve uma inspiração para escrever uma coisa, provavelmente é para ajudar alguém, essa mensagem tem que chegar a alguém, você foi só um instrumento, você foi usada. E se a gente tem um talento, não é para ser guardado. E eu entendo que eu guardei por muitos anos isso, que é, assim, é uma coisa que eu não deveria, mas por um processo que eu passei de vida, eu acabei guardando para mim. E não exercendo o meu propósito de vida, que seria a escrita, que seria a poesia. Eu usava a escrita na minha profissão, né? Lógico que, como publicitária, a gente tem que escrever muito artigo, a gente tem que escrever em sites, isso sim, mas nunca algo com profundidade, nunca algo que vá, talvez, chegar até alguém como mensagem. E, assim, esse processo de poesia está sendo bem gratificante para mim, até como um processo de terapia mesmo, é como se fosse um processo terapêutico. E aí, por isso, eu acabei voltando a pintar, que é uma coisa que eu tinha abandonado lá atrás também.
tudo que eu fazia, assim, do lado artístico, eu acabei abandonando lá atrás, com, tipo, até os 18 anos, vai. E eu sempre tive, assim, eu sempre gostei de desenho, de pintura, né? No caso, para minha profissão, eu levei para o processo web, né? O design e tudo, essas coisas de Photoshop, sim, isso sempre usei na minha profissão. Mas o desenho à mão livre mesmo, a pintura, eu abandonei. E aí, acaba que a própria escrita me deu vontade de voltar. Falei assim, se eu voltei a escrever, por que eu não vou voltar a pintar, né? Então, achei que já que era um hobby, já que era uma coisa que seria para um processo terapêutico, eu voltei. E eu percebi que quando eu voltei, parece que me deu mais inspiração. Por quê? Porque o processo de pintura é como se fosse a Sofia que pinta, né? Sofia vai concordar comigo. É como se fosse o processo da vida. Por quê? Porque a vida, quando você começa a pintar um quadro, você faz o quê? Primeiro é uma ideia, depois você faz um esboço. Ah, tem gente que começa com a técnica que risca a lápis, tem gente que não, tem gente que é a olho. Primeiro vem a ideia, o esboço, às vezes você tem uma ideia de cores, você acaba mudando todas as cores, e é um processo de muitas camadas. Então, você começa pintando um fundo, daqui a pouco você vai vindo para frente, daqui a pouco você fez só uma ideia, você não sombreou, você não trouxe realismo. Isso é um processo demorado. Eu me lembro que quando eu comecei a pintar assim de novo, eu queria pintar com muita pressa, porque eu queria ver como é que ia ficar. Eu falei assim, será que vai ficar bom isso? Não sei se vai ficar bom, se não vai. E eu terminava rápido, lógico que não ficava bom, e eu não sabia o que eu ia fazer com aquele quadro, entendeu? Então, eu percebi que o processo mais lento, o processo que você vai pintando sem pressa, o processo que você vai colocando a sua alma, que você vai colocando cada vez mais de si ali e curtindo o processo. Importante é você estar ali e que seja mais legal pintar do que terminar. Então, foi isso que eu entendi, que a vida é isso. A vida é isso, porque às vezes a gente quer chegar em determinado lugar com tanta pressa, mas o processo está sendo tão prazeroso, está tendo tanto aprendizado, você está tendo ali as chances de mudar de cores, mudar de desenho, mudar de direção, às vezes mudar tudo, né? E aquele processo é muito mais legal até do que o fim do processo, né? Que é o que eu digo que é o fim da pintura. Porque às vezes você pinta, você termina uma pintura, você quer fazer o quê? Começar outra. Então, teve até uma outra poesia também que eu escrevi um pouco sobre os processos da vida, que quando a gente termina um processo, a gente já não vê mais graça naquilo. A gente já quer uma outra coisa, e isso não é ruim. Isso até meu terapeuta fala que é bom. Por quê? Porque quem que está feliz com uma vida simples? Às vezes um cachorro, né? O cachorro gosta de a gente comer a comidinha dele, de dormir. Não, o ser humano é complexo. Então, o ser humano quer sempre mais. Então, por isso que a gente tem que levar a vida, né, como uma pintura mesmo, como um processo de pintura, sem pressa, se atentando aos detalhes, se atentando às cores, se atentando ao realismo e vendo se aquilo está agradando primeiro você. Não pensar quem vai ver o quadro vai pensar o quê, não. O que você está pensando quando você está vendo? Então, assim, por isso que a pintura e a poesia vieram assim, voltaram juntos, estão todos ainda em processo de desenvolvimento, de aprendizado, e eu tenho aprendido muito com isso como pessoa. Eu percebi que eu evoluí muito. Ah, deixa a Sofia falar. Levantou a mão. Pode falar. Não, eu queria que você apresentasse algumas pinturas para a gente. Ai, meu Deus, eu tenho só uma que eu deixei fácil aqui, porque o resto ainda não está do jeito que eu quero, tá, Sofia? Não, mas pode essa reconstrução. Ainda tá, não fiz aula, né? Pretendo voltar em breve. Tá linda! Eu também amei também, maravilhoso. Principalmente eu percebi pela tua pintura que você gosta das cores azul turquesa, violeta. Eu gosto da harmonia de cores. Sem todas as cores eu gosto que tenha uma harmonia.
E você usa a cartela do Pantone mesmo, né? Você trabalha com as cores primárias e as secundárias dentro da cartela, do violeta para o azul, azul. Fica lindo, porque você trabalha com harmonia, né? Eu gosto bastante. Nossa! Obrigada. Parabéns. Até eu queria ler aqui, tenho 2 poesias que eu queria ler. Espera aí, só um minutinho. Que eu não escrevo no papel, gente. Espera aí. Não tem problema, eu conheço gente que escrevia até em papel de guardanapo. Tem Mas mesmo. eu já escrevi no papel higiênico, gente. Mas é para perder a ideia, porque você tá com a ideia ali, você vai escrever na primeira coisa que você vê. A única coisa é que você tem que guardar esse papel higiênico, né? Guarda tudo. Aí por isso que eu vou ler essa daqui, o bloco de notas, porque o nome da poesia é bloco de notas, porque realmente eu sem ele eu não tenho ideias, que é como se eu paro e eu tenho que escrever, senão depois eu não consigo lembrar o que eu pensei. Então é assim, bloco de notas. Eles invadem a todo tempo ideias e pensamentos, viram versos, poesias e prosas. Não os deixo na memória e coloco no bloco de notas. Deixados no esquecimento, vão somando com o tempo, em um mundo de ideias que chegam a qualquer momento. Para cada acontecimento, escritas tenho, se tomadas no silêncio, mais de mim mantenho. Curioso pensar que por vezes releio os escritos lá deixados e não saber como os escrever. Questiono se soprados aos meus ouvidos ou qual inspiração recebi. Não fui eu ali, embora tenha tudo de mim. Não reconheço minha escrita, embora cada mensagem dita seja de verdade infinita, de forma que minha sabedoria não fosse suficiente a dizer. Talvez escritores sejam passivos de dons muito além conhecidos, trazendo mensagens por escrito da voz do universo com todo o seu poder. Se não fosse o bloco de notas, não teria agora nada a dizer. Essa é uma. E tem outra. Bonitinho, tudo rimando. Essa passou no grupo, né? Você colocou no grupo essa, né? Acho que essa outra também. A outra chama Abstrato, que tem a ver com a pintura, né? Abstrato. Uma tela em branco, infinidade de cores a escolher. Qual seria a imagem que descreva a mensagem que quero dizer? Os corações são para apaixonados, as flores muito clichê, avenidas vazias nada dizem, e o céu já cansei de fazer. Algo que remeta à alegria e à satisfação de viver. O que demonstra a clareza que uma alma tranquila tem a dizer. Arabescos definem meus recomeços, cores vivas a quentura do reviver. O pincel desenha o infinito, deixando escrito a grandeza que habito e a fé que toma o meu ser. Uma pintura tão breve, mas que alguém com alma leve facilmente vai entender. Sobre as mensagens mais ditas, o abstrato convida a ler mensagens escondidas do artista que, sem escrita, tem muito a dizer. A beleza da vida está no ponto de vista, um eterno abstrato, sem certo ou errado, preenche com cores os fundos cinzas, pincela as telas com os próprios traços. Seria apenas mais um quadro, mas terá o melhor espaço e de grande valor passou a ser. Já ganhou. Obrigada. Karen levantou a mão, quer falar, Karen? Quero. Eu assim, queria parabenizar a Diane mesmo. Estou muito emocionada com as suas poesias e com a sua história. Obrigada. E vendo que você realmente tem uma alma de poeta mesmo. Eu não falo poetisa, eu falo poeta, né? Uhum. Poeta é melhor, mais forte. E você vê uma pessoa que desde criança já viu a beleza, uma folha seca que a faxineira estava jogando fora. Achando ruim varrer. Virou uma poesia para ela. Bloco de notas vazio para uma pessoa
É um bloco de notas, não tem nada, é vazio. É. Para ela, virou uma poesia. A tela em branco também. Não é uma tela em branco, para ela aquilo já é a poesia. Então, realmente, isso captura a essência do que é ser um poeta. A pessoa que vê uma beleza até numa coisa que foi varrida pelo chão, na faxineira. É isso aí, entendeu? Eu acho que maravilhoso. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Maravilhoso. Obrigada mesmo. Vai fundo, não desiste. E assim, quando a minha mãe morreu, em 2012, eu também perdi meu porto seguro, a pessoa que ouvia muito minhas poesias, mas mesmo assim não desiste. Sempre vai ter milhões de pessoas que querem te ouvir. Aqui como nós, grupo, por exemplo. Então, vai fundo e tem muita coisa bonita para mostrar. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Mais alguém, gente? Tem alguma Mas pergunta? você está mudo. Não, eu queria fazer uma perguntinha. Pode falar, Sofia. Sobre a pintura. Diane, como que você começou esse processo, né? Por influência de onde? De quem? De quem? Da pintura, você fala? Da pintura. De ninguém. Eu comprei uma tela e umas tintas. E começou? E falei, eu vou pintar. Porque, assim, na verdade, eu gosto muito de desenhar, mão livre, sombreado, no grafite. Isso eu já continuava, eu fazia para mim. Mas aí eu falei, vou tentar pintar por hobby. Aí eu comecei por nada mesmo. Exatamente como eu comecei. Então, eu inventei um dia que eu ia começar a pintar, comprei uma tela, comprei os pincéis, comprei as tintas, tudo errado, né? Mas eu comprei. E comecei a pintar. O que é errado? Não, no meu caso, a minha mãe viu, falou, você vai querer pintar? Eu falei, eu tô com vontade. Aí eu comecei a pintar o quadro, minha mãe viu que estava ficando bom, aí ela falou assim, eu tenho uma amiga minha, ela é professora de pintura, né? Vai fazer pintura com ela. Aí eu fui. Aí comprei tela certa, comprei tudo certo, né? Mas porque meu estilo é óleo sobre tela. Sim. Aí você tem que comprar as tintas. É mais difícil mesmo. Então, não é qualquer tinta que gruda na tela, né? Sim. Então, não foi esse o problema. Mas é muito interessante você ter começado assim também. É um processo terapêutico. A pintura é terapêutica. Parabéns. Obrigada. Faz poesia e pinta melhor que eu. Pois, obrigada. Eu queria compartilhar uma coisa com você também, Diane. Não sei se é possível, tem tempo ainda? Tem tempo, Sara. Sim. Eu acho que a Diane vai ter que fechar o áudio. Não sei se é você. Silenciar o áudio aqui. Interferência. Tinha uma voz para trás, agora melhorou. Então, alguém comentou um processo que eu na minha família tinha muita gente que tinha muito talento, né, de arte, assim, principalmente para desenho, arte plásticas, assim, do lado da minha mãe, muito talento, mas eu não tinha muito talento com esse tipo de arte, né, por mais que tentasse, mas uma coisa que me motiva muito a pôr palavras é a música. Não sei se vocês, qualquer coisa, eu ouço uma música, eu ouvir alguma coisa, ou ver alguma coisa, me vem uma música na cabeça. E aí eu já comecei a fazer isso na minha vida. Eu vejo uma coisa, começo a cantarolar uma música que tem a ver com o assunto. É meio maluco, mas é assim que a arte me permeia. Mas aí eu lembrei de uma história quando eu era pequena.
eu mandei no grupo, quando o Máximo me convidou, mandei essa poesia, que é a única que eu fiz, que era aquela que eu lembrei que tinha feito quando eu era criança, mas é um processo parecido. Eu estava olhando a televisão e havia um concurso num programa infantil, eles botaram uma música assim, uma música, a gente está botando uma música, a gente quer que vocês criam umas palavras sobre essa música. Não sei, para mim isso veio me pegar, eu não sei, devia ter 10 ou 12 anos, e tinha um prêmio associado a isso. Aí eu não sei, eu fui levar isso para o sonho, eu fui dormir, e à noite, com a música na cabeça, acordei de manhã com essa letra já pronta, depois do sonho. Aí eu escrevi, mandei, acabei ganhando o concurso também. A E aí inspiração, comprei minha primeira bicicleta. Para mim, a arte me ajudou a ganhar a minha vida. mas é como a Karen falou, é o psicografado. Provavelmente foi isso que você teve. O quê? O que você falou? Não entendi. É uma inspiração. A inspiração, às vezes, como a Karen disse, parece que ela é psicografada. É por isso que eu reconheci muito o que você falou. Essa coisa parece que vem de um outro mundo e te permeia. É uma coisa muito espontânea. Então, mas quando acontece uma coisa faz tão bem, né? A gente se sente uno, né? A gente se sente uno com a gente mesmo, com o universo, e não há nada que pode quebrar isso mesmo. Então, foi muito bom eu ter voltado a ter contato com isso, e eu estava um pouco longe, para falar a verdade, mas assim, espero que acho que esse movimento está ajudando a reconhecer, reconectar com isso. Obrigada, viu, Diana? Viu? Eu queria só fazer mais um comentário rápido do que a Diane falou, também o que eu sinto. A gente escreve para se curar. Se às vezes a pessoa tem uma tristeza, um sentimento assim, justamente eu escrevo para autopsiar meu cérebro, para deixar minha alma falar. Então, parece que eu tenho essa sensação igual da Diane. Parece que se eu estou com uma tristeza, um grito que não sai, alguma coisa assim, parece que você escreve e depois aquilo lá já foi a cura, já foi a solução. É isso aí, eu sinto isso também. Aninha, quer falar? O meu processo foi exatamente sobre isso. Eu faço psicanálise e há um tempo a minha psicanalista já tinha falado sobre... Ana, você já tentou experimentar pôr isso em palavras? E eu nunca tinha vivido esse mundo das escritas, né? E de repente fui trabalhar na Santa Casa e conheci o Dr. Máximo. E ele me fez o convite para participar do Médicos Poetas, né? E agora eu estou entrando nesse mundo da escrita e eu ouço vocês falando, participando dessas reuniões, né? E eu estou encantada, eu acho que é bem bacana, né? E aí eu tive um processo não muito natural da vida, mas é triste, que eu perdi a minha mãe em outubro, e foi exatamente o que a doutora Karen estava falando. Aí até a minha psicanalista falou, Ana, por que você não aproveita essa experiência do seu último domingo com a tua mãe, porque ela praticamente faleceu aqui na minha casa comigo, né? E você expõe esse sentimento, essa experiência. E eu resolvi pôr, né? Mas eu vou ressignificar também, viu, doutor Máximo? Eu vou, eu vou ressignificar numa outra fase, porque eu acho que tem fases, né? E eu tô achando muito bacana, e realmente, quando você escreve, você realmente põe para fora, né? E parece que você se sente até melhor para lidar com tudo que você passa, e, né? É isso, gente. Excelente, Aninha. Vou falar mais uma coisinha, só para finalizar, Máximo, é assim, o meu terapeuta, que já faz uns 3 anos que eu faço terapia com o mesmo, né? E ele tem uns 3 anos que tem puxado minhas orelhas e sempre brigado comigo, porque eu estava fora do meu propósito de vida.
É muito difícil você ouvir isso no começo, que eu falo, mas que propósito de vida é esse, gente? Pelo amor de Deus, que é isso? Toda vez ele ficava, cadê seu propósito? Que propósito? Então, tipo, tava ficando até chato. Ele fala para mim que eu estava totalmente fora. Ele fala, você está vivendo no automático, você está só trabalhando, você não está vivendo o que você veio no mundo para fazer, você precisa descobrir o que você veio no mundo para fazer, você está enterrando seus talentos. Ele nem sabia que eu escrevia, não sabia nem que eu pintava, não sabia de nada. Ele não sabia. E para você ter ideia, como até eu tinha esquecido. Eu nunca falei isso para ele. E aí ele ficava falando assim, olha, o seu propósito de vida é de você falar para as pessoas, para você ajudar as pessoas a se curarem, para você levar mensagens para as pessoas, era isso que ele falava, né? Mas ele nunca sabia a forma e eu também não tinha descoberto. Mas eu sempre faço minhas orações, porque eu tenho muita fé, sempre jogo muitas coisas para o universo, e eu, de tanto tomar bronca, falei assim, meu Deus, universo, eu quero resolver isso, como é que eu vou resolver? Porque assim, eu já não sei mais, cada hora vem uma coisa na minha cabeça e eu não coloco nada em prática, tá tudo bagunçado, eu quero resolver minha vida, se eu tenho um propósito, eu quero saber qual é logo, e eu... Aí as coisas vão acontecendo aos poucos, eu acabei que, assim, todas as minhas escritas ficavam lá, eu tinha vergonha de falar, para o povo não achar que eu sou louca, para o povo não achar que eu sou melancólica, porque, querendo ou não, você vai vivendo num mundo totalmente comercial, que era o mundo que eu vivia, né? Que eu vivo, querendo ou não, vivo ainda. Então, assim, é um processo totalmente comercial, é meta para bater, é um monte de coisa. Então, querendo ou não, para esse mundo, a pessoa que escreve é louco, porque é coisa de quem não tem o que fazer, né? Então, enfim, então ficava lá guardadinho. Mas aí, querendo ou não, por obra do destino, acabei conhecendo o Max, ele me incentivou a entrar, e aí eu acabei que fui aí me encorajando a publicar as coisas, escrever mais, e aí eu acabei contando para o meu terapeuta isso. Aí ele falou, tá vendo o seu propósito? Eu falei, por que você não me disse antes? Então, querendo ou não, eu acho que eu encontrei meu propósito na escrita de novo, porque, na verdade, sempre foi. E eu também depois acabei lendo mais sobre isso e eu descobri que o nosso propósito de vida já é na infância. Então, quem você é quando você era criança, o que você gostava de fazer, o que você gostava de brincar, é o seu propósito para a vida inteira, entendeu? Então, e eu só fui saber isso aos 39 anos. Então, nunca é tarde, né? Parabéns, Diane. Obrigada. Bom, estamos indo para o finalzinho do encontro, né? E eu gostaria de convidar a nossa convidada surpresa para fazer o encerramento e recitando um poema. Fábia? Está no silencioso. Alô, está no silencioso, Fábia. Alô? Fábia, tá no silencioso. Deixa eu ligar aqui o microfone. Você consegue você mesmo ligar? Acho que não. Só um minutinho. Fábia? Tá ouvindo, Fábia? Alô? Alô? Acho que ela não Escreva está para te ela. ouvindo. Está no silencioso, Fábia. Abri. Consegui. Acho que eu consegui, né? Consegui Agora abrir. sim. Que luta, hein? Bom, boa noite. Boa noite, meu nome é Fábia, né? Sou estudante de psicologia. Quero agradecer pela oportunidade de estar encerrando essa live e recitar um poema aqui que a gente escolheu com muito carinho. Posso ler ele? Posso recitar? Pode sim, por favor. Como eu não consegui entrar no notebook, eu estou no celular e eu escrevi no papel aqui, tá? O nome do poema é Carta ao Meu Bem-Querer. Num papel, palavras para mim direcionei. Ao espelho, meu olhar atencioso lancei. Que dia lindo! Ecoei com emoção, secando as lágrimas, afastando a solidão.
Um abraço apertado a mim entreguei. Mãos unidas, meu ser fortaleci. No eco do amor próprio, me envolvi. Amar e respeitar, lição que abracei. Carta à essência, a mim dedicada. Na minha vida, melhor camarada. Autora Fábia Oliveira, foi eu que fiz. Eu fiz esse poema dedicado a mim mesma. Parabéns, Fábio. Lindo poema. Obrigada. Eu sei que esse concurso, nossa, eu tô fora. Isso aí, o nosso primeiro amor tem que ser a gente mesmo. Isso. Eu acordei e falei, vou me dar um abraço. E aí eu fui escrever esse poema. Muito bonito, parabéns. Parabéns. Obrigada. Alguém mais quer fazer algum comentário, fazer mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu só gostaria de parabenizar a palestra de hoje, a professora Karen, Diana, brilhantemente trouxeram essas experiências aí. E o finalzinho aí, que é minha do depoimento dela também, eu não pensei em falar, não é sobre a questão do livro que eu escrevi, mas é sobre essa questão de ressignificar, né? As experiências negativas que a gente passa na vida. Então, diante disso tudo tem um propósito, tem um porquê, tem um para quê. Não à toa, nós estamos juntos aqui, nos prestigiando, nos ajudando, construindo algo melhor para o bem comum, enfim, e para o nosso futuro, né? E é sobre isso, é sobre essas transformações, né? De reagir de forma diferente daquilo que nos machucou, que nos feriu, e não é fácil passar por experiências tão, assim, difíceis, né? Como é o luto, mas a gente pode transformar isso em coisas muito positivas e saltar de alegria com isso. Parabéns a você. Excelente. Todos, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite.